Hoje a gente vai falar sobre fração, mas para entender o que é uma fração, primeiro a gente precisa entender o que é um inteiro. Ora, o inteiro, como o nome diz, é a coisa toda, né? Então quando eu digo assim, que eu joguei uma pedra no rio, o que eu estou dizendo com isso? Ora, que eu joguei a pedra inteira, eu não joguei uma parte da pedra no rio, eu joguei a pedra toda. Agora, se eu digo que eu comi uma pizza, aí a situação muda, né? Porque é muito difícil para uma pessoa comer uma pizza inteira. Então, normalmente, quando a gente fala que eu comi uma pizza, eu estou dizendo que eu comi uma parte da pizza, e não a pizza toda. A fração é justamente isso. É sempre quando a gente tem uma parte de um inteiro. Isso sim é considerado uma fração. E como é que a fração aparece para a gente? Como é que ela se apresenta? Normalmente a fração aparece com dois números, um em cima e outro embaixo, separados por uma barra. O número de cima a gente chama de numerador e o número de baixo a gente chama de denominador. E cada um desses números nos diz uma coisa. O denominador, que é esse número de baixo, ele nos diz em quantos pedaços a gente separou o inteiro. E o numerador diz quantos desses pedaços nós vamos usar. Então, por exemplo, se eu tenho 1/4 de uma pizza, como é que isso ficaria? Vamos relembrar. O denominador é o total de pedaços que eu dividi a minha pizza. E o numerador é quantos desses pedaços eu comi, ou eu joguei fora, ou o que quer que seja. Então vamos desenhar 1/4 numa pizza. Eu vou ter aqui a minha pizza e a gente vai separar essa pizza em 4 pedaços, que é o denominador. Vai ficar mais ou menos assim. E eu estou com 1 de numerador, então desses 4 pedaços eu vou pintar 1. É esse o pedaço que a gente vai usar dessa pizza. Vamos ver outros exemplos agora. Se eu tenho agora 3/8, o que significa isso? Que eu dividi a minha pizza, ou o que quer que seja, em 8 pedaços, e desses 8 pedaços eu estou usando 3. Vamos desenhar. Vou dividir em 8 pedaços. E desses 8 pedaços eu vou usar 3. Três oitavos. É interessante agora a gente ver como é que a gente escreve a fração que representa a metade. O que é uma metade? A gente tem aqui a nossa pizza toda, e a metade é quando a gente divide uma coisa em 2 pedaços iguais, e desses pedaços a gente pega um deles. Ou seja, a fração que eu tenho pintada aqui é 1/2. Essa fração quer dizer o quê? A metade. E como é que eu represento o inteiro que a gente estava falando no início? Se eu quero um inteiro de uma coisa, eu vou ter a pizza, eu posso separar ela em quantos pedaços eu quiser, por exemplo, na metade ou então em 4 pedaços. E se eu quero a pizza toda, eu separei em 4 pedaços, então meu denominador é 4, e se eu quero a pizza toda, eu vou usar todos os 4 pedaços. Eu vou pintar a pizza toda. Então a fração que representa o inteiro nessa parte é 4/4. Se eu não separar minha pizza, eu só tenho um pedaço, que é a pizza toda, então meu denominador é 1, e o meu numerador é esse pedaço, que é a pizza toda. Então a fração é 1/1. E se eu falar assim, Joaquim dividiu um bolo em 6 pedaços e comeu 4. Qual é a fração do bolo que ele comeu? Temos aqui o bolo do Joaquim. Se ele dividiu o bolo em 6 pedaços, a gente vai ter que dividir esse bolo em 6 pedaços. Vai ficar mais ou menos assim.
em 6 pedaços e ele comeu 4 desses 6 pedaços. Então vamos pintar 4 pedaços aqui do bolo. Qual é a fração que representa isso que eu pintei? Vai ser 4 de 6. Lembrando que sempre o denominador é o total de pedaços e o numerador é quantos desses pedaços eu estou usando. Outra pergunta um pouquinho mais difícil. Fernando dividiu uma torta em 4 pedaços e comeu 1. Qual é a fração que sobrou? Então vamos lá. Está aqui a nossa torta. Nós dividimos a torta em 4 pedaços. E desses 4 pedaços ele comeu 1 pedaço. Mas ele está perguntando, não é a fração que o Fernando comeu, mas a fração que sobrou do bolo, da torta. Então, aqui 1/4 é o que ele comeu. E qual é a fração que representa o que sobrou? Ora, são os pedaços que eu não pintei. Então, 1, 2, 3. 3/4 é o que sobrou. Então tem que prestar muita atenção no que ele está pedindo na questão. Ele não está pedindo o que ele comeu, ele está pedindo o que sobrou. Então a resposta é 3/4 e não 1/4. Se a gente juntar o que ele comeu com o que ele sobrou, a gente vai ter o nosso inteiro, que é a torta toda. 4/4. Uma última pergunta, só para a gente terminar essa aula. Raquel tem uma barra de chocolate. Agora não é mais pizza. E ela comeu 3 pedaços e sobraram 5. Qual a fração que ela comeu? Se ela comeu 3 e sobraram 5, então ao todo são quantos pedaços? São 3 mais 5. Então são 8 pedaços. E agora a gente pode pintar. Ela comeu 3 desses pedaços. E sobraram, 1, 2, 3, 4, 5. A fração que ela comeu é 3 sobre 8. Não confundir com 3 sobre 5. 3 sobre 5 não é a fração que a gente quer, porque 5 é o que sobrou, e não o total de pedaços. O denominador sempre tem que ser o total de pedaços da minha barra de chocolate, ou da minha pizza, ou o que quer que seja. Então não se confundam errando isso. E a fração que sobrou seria 5/8. Isso aqui é o que ela comeu. E isso daqui é o que sobrou.